Jogos, existem jogos de todos os tipos e para basicamente qualquer pessoa. Esse grande número de jogos fez com que alguns recebessem adaptações em animações, com algumas ficando extremamente boas e, é claro, teve aqueles que é o churume, sendo extremamente rasas. Então vamos ver algumas dessas animações aqui? Então fica bem confortável aí e deixa que eu te conto. Como é que se faz uma animação ruim de um jogo que é extremamente bom? Bom, isso provavelmente se dá ao fato de o jogo ser muito longo. A maioria dos jogos tem pelo menos umas 10 horas de gameplay. E traduzir isso para uma animação é realmente bem difícil. Você, além de ter que saber muito sobre o jogo, tem que também saber adaptar muito bem. O que a grande maioria das animações até agora não conseguiram fazer direito, porque elas seguem o mesmo raciocínio. Tem a base do jogo e a história do jogo, então você vai fazer a mesma história do jogo, tentando colocar o máximo de coisa possível do que o jogo oferece. Mas infelizmente para as animações, boa parte do que os jogos oferecem é a gameplay. E transferir uma gameplay para uma animação é um tanto quanto difícil. Alguns exemplos de animações que são meio rasas é, por exemplo, The World End of Doom ou The Dante's Inferno. E são dois jogos que eu sinceramente já joguei, então pelo menos tenho uma base para falar aqui. E poxa, eles deram uma baita de uma rushada na maioria das coisas. Que tristeza. No Dante's Inferno deixaram muita coisa sobre o personagem de fora. Por exemplo, ele é muito mais desgraçado no jogo do que na animação. E deixaram detalhes aqui e ali que deixaria a história um pouquinho mais rica. Mas não que Dante's Inferno tem uma história muito rica. Porque Dante's Inferno basicamente é uma história sobre a mitologia cristã, mostrando alguns pontos aqui e alguns pontos ali sobre ela, principalmente na época das cruzadas. Mas não se passando nas cruzadas, se passa literalmente no inferno. E na animação cortou várias partes do jogo. Por exemplo, no jogo você tem que enfrentar os 7 pecados capitais. Na animação várias partes disso foi cortada. E no The World Ends Doom, no jogo foca muito sobre a interação dos personagens que estão lá. Basicamente no jogo eles morreram e eles têm que passar por um jogo para poder reviver. E no jogo eles focam muito sobre a interação dos personagens e como eles se ligam. Mas na animação isso ficou muito rushado, dando para ver que várias coisas não ficaram nada emocionantes. Não dá pra ver uma ligação realmente sobre os personagens. E a tradução das habilidades e da gameplay ficou bem ruinzinha. A maioria das adaptações de todos os jogos que tem alguma ação fica cenas de ações bem genéricas na animação. E The World Ends Doom não foi diferente. Também tem Persona, que eu não vou citar, porque eu só zerei o terceiro jogo e só tem adaptação de Persona 4 e 5. Também tem Danganronpa, que é um caso interessante, porque as adaptações do jogo são bem meia boca, mas também tem outras animações baseadas no jogo, que expandem mais a história e contam coisas que não contam no jogo. Evoluiu! O que traz vários detalhes bem legais e torna a animação bem mais interessante. Ainda mais porque eles não tentaram adaptar a gameplay do jogo para essas animações originais, que expandem mais o universo de Danganronpa. Adaptações boas. Adaptações boas sobre jogos sempre foi uma coisa meio difícil de se achar. No máximo eles caíam lá no mediano, mas ultimamente eles estão fazendo adaptações bem melhores. Como por exemplo Arcane, que é uma adaptação de LoL. E eu sinceramente nem sabia que LoL tinha história. Mas fizeram um ótimo trabalho, porque provavelmente só deixaram um núcleo ali. Eles não tentaram focar em todos os personagens. Não deu uma sensação de que estavam tentando mostrar o máximo possível no menor tempo possível. Além de adicionar mais história para o jogo.
E uma coisa que eu não mencionei antes é que normalmente nessas animações você precisa muito saber sobre o jogo antes de assistir. Nesse caso não, Arcane você não precisa saber nada sobre o jogo para você poder assistir e desfrutar. É claro, se você souber sobre o jogo, você vai desfrutar ainda mais. Mas se você também não souber sobre o jogo, isso não faz tanta diferença. Outra boa adaptação é Cyberpunk, que até fez as vendas de Cyberpunk dar uma boa aumentada. E olha só, eles fizeram basicamente a mesma coisa de Arcane. Focaram em um grupo de personagem, não tentando mostrar tudo o que tinha no jogo, e tentaram fazer uma coisa diferente. Mas que ao mesmo tempo expandisse a história de Cyberpunk, adicionando novas coisas aqui e ali, e dando novas informações sobre esse mundo. E vocês sabiam que até mesmo o Subway tem uma animação? Sim, esse jogo de correr tem uma animação, e até que uma animação muito boa. Essa animação em si não foca muito em história, mas é uma animação bem divertida de se assistir. E apesar de a história não ser seu foco, por final você ainda vai ficar bem intrigado para continuar assistindo. Porque expande a história do jogo, conta algumas coisas porque o jogo tem coisas que lá tem. E também cria alguns misterinhos aqui e ali, que fica bem interessante de você teorizar. Em geral, parece que jogos que funcionam bem com essa adaptação são adaptações que tentam expandir ainda mais o que já foi criado nos jogos e tentam mostrar coisas novas do que já foi mostrado nos jogos, para assim você ter uma experiência ainda mais interessante e deixar com que você queira jogar esse jogo para saber mais ainda sobre a história, sem você saber tudo sobre a história. E eu espero sinceramente que adaptações boas de jogos para animações acabem surgindo cada vez mais. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo.